Então, conforme eu prometi no programa do curso, do programa da aula, desculpa, eu vou fazer uma breve apresentação da biografia da Hannah Arendt. E eu queria deixar algumas coisas aqui já avisadas, porque quando eu idealizei essa aula, para variar, eu quis dar um passo maior do que as minhas pernas. Então, o conteúdo que eu propus, né, na estrutura da aula, ele talvez não, muito provavelmente vai ser maior do que eu vou ser capaz de abarcar em uma única aula. Não fiquem preocupados, a ideia dessa aula é que ela seja de fato a primeira de uma série de aulas. E caso permaneçam alguns conteúdos não abordados na minha aula, esses conteúdos serão abordados mais à frente. Então, a princípio, ninguém vai perder nada. Mas então, vamos avançar para uma breve apresentação, como eu falei, da biografia da Hannah Arendt. E aqui, nesse sentido, eu sugiro para aqueles que tiverem maior interesse em conhecer a biografia dela, a história de vida dela, que é uma história muito interessante, eu sugiro esse livro aqui, que está publicado em português já há algum tempo, se chama Nos Passos de Hannah Arendt, uma das biógrafas da Hannah Arendt, chamada Laurie Adler, é um texto muito bem escrito, é relativamente grande, como vocês podem ver, tem quase 60 páginas de texto mesmo, né? O texto acaba na página 565, mas é um livro bem interessante. Assim, quem tiver interesse, disposição e quiser saber mais sobre a vida dela, é uma boa referência. Mas vamos lá. Brevemente, então, o mais rápido possível. Hannah Arendt, que Hannah, na verdade, é uma espécie de apelido, o nome dela, ela foi batizada como Johanna com Arendt. Ela nasceu em 1906, em Lindenlehmer, que era um distrito de Hannover, que hoje é a capital da Baixa Saxônia, uma região da Alemanha. E ela é a filha de uma família pequeno-burguesa, judia, secularizada e assimilada. E o meio familiar onde ela cresceu, viveu, era bastante culto e liberal, e eles gozavam de uma situação financeira boa, né, razoável. Aos 3 anos de idade, em 1909, a família da Arendt sai de Linden, né, e eles se mudam para Königsberg, que hoje não faz parte mais do território alemão, é parte do território russo, acho que na época era parte do território alemão, e foi a cidade onde nasceu, viveu e morreu o filósofo Immanuel Kant, que, por acaso ou não por acaso, foi considerado pela Hannah Arendt o mais importante filósofo moderno. Mais algumas informações, né? O pai dela morre em 1913, quando a Hannah Arendt tinha 6 anos, algum tempo depois a mãe dela se casa novamente. Aos 14 anos, a Hannah Arendt já era um prodígio, né? Já dominava, por exemplo, grego antigo, já estava lendo a Crítica da Razão Pura do Kant, já havia lido a Crítica da Razão Pura do Kant. E em 1924, aos 17 anos, ela entra para a Universidade de Marburg, onde ela continua alguns estudos que ela já vinha fazendo em teologia, que ela já havia iniciado esses estudos em Berlim, e ela começa estudos sobre línguas clássicas e filosofia. Em Marburg, entre os seus professores mais importantes estavam o Edmund Husserl, um dos pais da fenomenologia, e o Martin Heidegger, com quem ela se envolve romanticamente, e é bom lembrar que o Heidegger, na época, tinha 35 anos, era casado, ela tem um envolvimento romântico com ela, e
E a história deles é super interessante, super convoluta, não tenho tempo para entrar aqui. O que eu posso adiantar, para aqueles que não conhecem a história do Heidegger, é que o Heidegger, mais à frente, em 1903, em 33, a partir de 32, mas principalmente em 33, o Heidegger adere ao nazismo. Então, como judia, isso vai causar um abismo na relação dos dois, que já haviam se afastado na época, enfim. Mas é interessante lembrar dessa mácula imensa na biografia do Heidegger. Entre outros professores importantes que a Hannah Arendt teve, dessa vez já não mais em Marburg, ela vai terminar o curso dela em Heidelberg, foi um senhor chamado Karl Jaspers, que foi inclusive o professor que orientou a tese dela de conclusão do curso, que se chamou sobre o conceito de amor no pensamento de Santo Agostinho, que ela termina em 1929. Nesse mesmo ano, a Hannah Arendt se casa com o seu primeiro marido e um ex-colega de classe, também um filósofo relevante, que se chama Günther Anders. E já em 1933, com a subida do Partido Nazista ao poder e a óbvia e inevitável precarização da vida dos judeus na Alemanha, a Arendt se envolve diretamente com uma organização sionista, organização sionista que um dos seus líderes era um senhor chamado Kurt Blumenfeld, que era amigo da família da Arendt, e era uma figura paterna para ela, com que ela mantém também uma relação até o fim da vida dele. Só que, infelizmente, ela é logo presa, ela e sua mãe, inclusive, e ela permanece sob custódia da Gestapo por 8 dias, sendo interrogada, e após esse período ela é liberada. Ela, então, imediatamente foge da Alemanha, via Praga, na Tchecoslováquia, passa um tempo em Genebra, na Suíça, e finalmente se refugia em Paris, onde ela vai permanecer de 1933 a 1940. Em Paris, a Arendt já na condição de apátrida, né? Ou seja, uma pessoa que não é cidadã de nenhuma comunidade política, e ela efetivamente perde a cidadania alemã a partir de 1937. Ela, nessa condição de apátrida, ela trabalha em uma organização de auxílio à imigração de judeus para a Palestina, que era um movimento que já vinha acontecendo desde o começo do século XX, né, e que se aprofunda com a subida dos nazistas ao poder. Ela atende os famosos seminários de um cara chamado Alexandre Koyev, que é um dos que difundiram a obra do Hegel na França. Inclusive, desses seminários desse Koyev, uma figura que atendeu esses seminários foi o Sartre. Então, Hannah Arendt, mais para frente, vai escrever alguns textos contra o Sartre, mas sentou junto com ele nesses termos, estava lá nos mesmos seminários assistidos por ela. O Sartre assistiu esses seminários, enfim, ela estava lá. E lá em Paris, ela frequenta o meio dos exilados alemães, onde ela faz amizade entre outras pessoas, com um filósofo crítico literário alemão importante, chamado Walter Benjamin, de quem ela fica muito amigo, e inclusive era primo desse primeiro marido dela, do Günther Anders. E lá, em 1938, ainda em Paris, ela completa a escrita do primeiro livro dela, que é uma biografia de uma socialite judia assimilada, que viveu no final do século XVIII, no começo do século XIX, chamado Rahel Vanhagen. E perdoem a pronúncia do meu alemão. Em 1936, voltando um pouco no tempo, ela se separa desse primeiro marido, que imigra com a família para os Estados Unidos, já fugindo do que viria. Mas ela, não muito tempo depois, conhece aquele que viria a ser o seu segundo marido, que é um filósofo marxista chamado Heinrich Blücher. Já em 1940, e a França estava prestes a ser invadida pela Alemanha, o horizonte era esse, a França começa um processo de internação em campos
de imigrantes, principalmente de imigrantes alemães, e isso inclui os imigrantes judeus de origem alemã. Aí a Hannah Arendt é internada num campo chamado Gurs, onde ela permanece, é um campo de internamento, não é um campo de concentração no sentido que a gente imagina hoje os campos de concentração. Ainda assim, as condições eram longe de serem confortáveis, muito pelo contrário. Ela permanece nesse campo por um pouco mais de um mês, até que a invasão nazista aconteça, e no caos ela consegue fugir e reencontrar com o Heinrich Blücher, e eles se casam. Eles aguardam juntos com outros apátridas numa cidade chamada de Montauban, ainda na França. Como eu estava dizendo, eles permanecem na cidade de Montauban, enquanto elas estão aguardando papéis de permissão para emigrar para os Estados Unidos. Em 1941, eles fogem pelos Pirineus, né, que são uma cadeia de montanhas que fica na fronteira entre a França e a Espanha, a caminho de Lisboa, onde eles passam por uma breve estadia e embarcam para os Estados Unidos. E já lá eles vão viver em Nova York, e ela desenvolve diversas atividades, incluindo já atividade propriamente de escrita. Ela escreve principalmente para uma revista voltada para um público leitor judeu-alemão, chamada Aufbau, onde ela escreve muito sobre a questão judaica. E, em 1945, por isso, imediatamente no fim da Segunda Guerra, ela começa a escrita do Origem do Totalitarismo. Ela completa a escrita desse livro em 1949 e o publica em 1951. Além desse livro, né, Origens, que a gente vai começar a leitura aqui, eu posso mencionar alguns outros livros importantes da obra dela, como Condição Humana, sobre a Revolução, e talvez o mais controverso deles, que foi o Eichmann em Jerusalém, que, se tudo correr bem, eu ainda pretendo dar um curso especificamente sobre esse livro também. Além disso, né, além das atividades de escrita, de artigos e livros, ela deu aula em diversas e importantes universidades americanas, como Notre Dame, Berkeley, Princeton e Yale, mas se vinculou principalmente a duas universidades, que foi Chicago e a New School. Essa New School fica em Nova York. E aí, para finalizar, enfim, ela morre em 1975, aos 69 anos de idade, portanto, de um ataque cardíaco fulminante. E ela, na época, estava escrevendo, estava no meio do processo de escrita daquela que viria a ser a sua última obra publicada, por assim dizer, que foi A Vida do Espírito. E fique claro que A Vida do Espírito aqui não é um livro sobre espiritismo, como o livro, talvez o título em português possa sugerir. O título em inglês é The Life of the Mind, que é a vida da mente, né? O espírito aqui tem a ver com a mente, não propriamente com o espírito no sentido de espiritualista. Ela já havia, antes de morrer, terminado a escrita dos 2 primeiros volumes dessa obra, né, que seriam 3 volumes. Ela já havia completado sobre o pensar, sobre o querer. E quando ela é encontrada morta no seu apartamento, a história conta que ela foi encontrado um papel quase todo em branco na máquina de escrever dela, e que tinha só o título daquilo que viria a ser o 3º volume dessa obra, que nunca foi escrito, que permaneceu não escrito, que seria sobre o julgar. Além desse livro, né, que acabou sendo publicado postumamente, na verdade, desses volumes sobre a vida do espírito, ela deixou uma vasta coleção de textos não editados, que ainda hoje estão sendo organizados e publicados por aqueles que tomaram conta do espólio dela. Então é isso, essa é uma breve apresentação da vida dela, muito breve, só para contextualizar a época da vida dela, enfim, e eu queria avançar
para a apresentação do livro, que eu tenho aqui na minha versão da edição em português, uma edição antiga, de 1989. E é isso.